E aí, cambada, tudo em cima? Aqui é o Perspectivando. Eu sou o Hugo Tomar. E aqui é o Wesley Diel. Pro tema de hoje, eu não sei ler. Bem, se você, assim como o meu querido amigo Wesley, não conseguiu identificar o que tá escrito aí na thumb, eu acho que você precisa do tema de hoje, cara. Que, no caso, é ensino, educação, escola. Com um grande convidado que a gente vai apresentar depois. Mas antes, a gente tem os abraços para os nossos queridíssimos gaiteiros. Lembrando que se você quiser um abraço pro gaiteiro, cara, no próximo programa, comenta aí, compartilha, joga uma pedra em mim no meio da rua, sei lá, Taca uma alguma pedra, coisa. segue nas redes sociais. E os abraços dos gaiteiros dessa semana vão para Éder Fernandes. Grande professor Éder, cara. Grande abraço aí, professor. Saudades. Grande professor Éder. Nosso amigo infiltrado do FBI. FBI, cara, sempre com a gente aí também, deixando aquele comentário, aquele like. Grande abraço. O seu irmão, Henri Felipe. Grande abraço aí também, seu irmão. Temos um abraço para o sumido, o Éder Urbano. Ô, cara, Éder Urbano, sempre com a gente aí, deu uma sumida ultimamente. Tá sumido faz uns dias. Mas tá de volta aí, cara. O trampo dele lá na SpaceX tá puxado. Aham, eu vejo mesmo ele trabalhando nos Elon stories. Musk manda mensagem pro cara todo dia. As irmãs DJ Amanda e DJ Gui. Pô, cara, Irmãs Nerves aí também, grande abraço. Duplo de DJ Gospel. Para a nossa amiga e vulgo sua namorada, Renata Roller. Grande abraço também pra Renata Roller aí. E um beijo. Para Fabiana Pérez. Grande abraço aí também pra Fabiana Pérez. Douglas Sushi. Grande abraço, Sushi aí, cara, de novo com a gente. Agora ele compartilha no Discord, porque eu obrigo ele. Mentira, ele faz porque ele Faz porque você obriga, cara. Eu conheço esse cara aí. Há muito tempo, inclusive. Bruno Detonator Cara, na Boff. verdade não vai ter abraço do Sushi não, porque ele esperou parar de jogar o WoW pra ele poder começar a jogar. O cara é traíra. Retirado o abraço pro Isso Sushi. é verdade. Pro Boff tem abraço, cara. Pro Sushi não, retirei. Retirado o abraço. Ana Carolina, abraço pra ela. Ana Carolina também, grande abraço. E é isso. Se seu nome não foi citado, mas você está ouvindo, sinta-se abraçadinho. Por essa semana é só então, cara. Sintam-se abraçados aí, todo mundo. Abraços quentinhos. Então, para esse 11º episódio, já fomos muito longe já, temos outro convidado especial, que é o Manuel Salvino, quiçá melhor professor de física de Cuiabá. E aí, Manuel? Salve, cara, melhor professor de física lá. Sonei do meu bairro, cara. E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tranquilo. Tudo certo, tudo certo. Cara, quando você vai, não sei se você frequentemente fica em hotéis ou coisa do tipo, quando você vai preencher alguma coisa, o que você coloca lá na sua profissão? Eu coloco professor, cara. Coloca professor mesmo? Coloco professor mesmo. Corajoso. Escorre uma lágrima ou não? Não, escorre um orgulhinho no peito ali. Yay. Corajoso. Corajoso mesmo. Mas só dá uma introdução sua aí, Manuel. Você é professor, mas professor de quê? Formou na onde? Bom, vamos lá. A parte da minha vida que envolve um pouco física e educação, né? Eu sou professor de física, atuo nos colégios particulares aqui da capital de Mato Grosso, Cuiabá. Mas é Mato Grosso do Sul ou do Norte? Cara, é aquele do de cima, tá ligado? Não sei. A galera aqui do Paraná, sempre que pergunta, eu falo, eu morei no Mato Grosso, então eu falo que eu era do Mato Grosso e tal, deles, mas é o do Sul ou do Norte? Como se tivesse dois Mato Grosso, um do Sul e um do Norte, não Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nossa, só falar assim, mas Paraná não fica no Sudeste? Eita. Aí dói. Cara, fiz meu ensino médio no colégio particular aqui de Cuiabá. 2012, fiz meu Enem. 2013, entrei na Universidade Federal aqui de Mato Grosso, no curso de bacharelado em Física. E eu fiz esse curso até 2016. 2016 pra frente, né, eu já tinha algumas experiências de sala de aula. Atuava como monitores nas disciplinas de cálculo e física do meu curso, inclusive, né, o Wesley presenciou algumas dessas aulas. Foi meu monitor de física 3 aí. Yay, eu odeio essa matéria até hoje. Aí, aí de lá pra frente, cara, eu sempre tive aquela vontade de ser professor desde o meu ensino médio, porque na minha realidade que eu tive de escola particular era uma coisa totalmente distinta, de fato, de toda a realidade de professor. E era meu objetivo, assim, eu falo hoje em dia
que era meio que o objetivo escondido, eu sempre tentava mascarar com outras coisas, tipo assim, ser pesquisador, depois fazer um curso de física médica, mas no fundo eu sempre, de fato, queria ser professor. Desde o meu segundo semestre eu atuava como monitor já só pra dar aula mesmo. Depois, eu percebi que lá na frente o curso de bacharelado em física não ia me agregar em nada pra sala de aula, tal qual uma profissão de ensino, ou às vezes até uma profissão mesmo. Cara, 2016 para 2017, eu arrumei um emprego numa escola particular aqui de Cuiabá. E eu leciono escolas particulares desde 2017, né? Então tô indo aí para 5 anos de escolas, tanto particulares quanto públicas, e dar aulas mesmo desde 2014. Então tem um tempinho também a mais aí. Você sempre atuou em colégio particular? Sim, a maioria do tempo que eu dei aula foi em colégio particular. Você chegou a trabalhar em público ou não? Cheguei, mas não como efetivo, né? Porque eu tô foi nos estágios e também substituindo alguns professores. E eu falo que foi uma das partes mais, não punks, mas pelas minhas escolhas. Eu preferia atuar em escolas particulares, tipo, de graça, tá ligado? Só pra entrar mesmo na sala e dar minha aula e ver o que tá acontecendo nesse rolê, velho. Então eu passei muito tempo substituindo professores, a maioria, assim, trabalhava meio que de graça, e pra meio que fazer um nome, tá ligado? Porque um professor que trabalha numa escola dessa conhece outro fulano que trabalha em outra, conhece fulano que trabalha em outra, faz a pirâmide e é isso. Domina Cuiabá. Você leciona na escola que você estudou? Sim. Como eu falei, o objetivo da minha vida que eu sempre quis era ser professor da escola que eu estudei. Porque eu tinha a doce ilusão A escola particular que eu estudei não é uma escola de classe alta, era só uma escola particular, grande, só que ela não era uma escola, tipo assim, gourmet, tá ligado? Uma escola, tipo, overpriced pra caramba, super cara. Era uma escola que, de fato, era maior do que as escolinhas pequenas. E lá tinha aquele ambiente assim de professor, uau, ser uma estrelinha em sala de aula, usar um jalequinho, subir no tablado e meio que conduzir um show à parte, sabe? E eu tinha aquilo na cabeça assim, meu Deus, cara, eu quero muito fazer isso. E foi nessa escola que eu adquiri esse sonho de ser professor e de fato... 2018 eu comecei a dar aula nela. E inclusive uma das influências mesmo pra eu trabalhar lá foi porque eu fui aluno de lá. Foi uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida. Boa. Da hora. Colégio público, você trabalhou no estágio, né? Dando aula em colégio público. Sim, tanto dentro quanto fora do estágio, né? Colégios públicos. Eu nunca tive experiência em si com colégio particular. Nunca, nem no estágio, nem nada. Eu optei, quando eu fiz o estágio da faculdade, eu optei por colégio público, de um dos bairros mais punk aqui da cidade onde eu moro, inclusive. Que foi o colégio que eu estudei, né? Que é um colégio que ele é todo cercado com caco de vidro e cerca farpada. Muro alto. Com 2 guaretinhas, com o cara segurando o estilingue. 47, eu não vou deixar os alunos. Tipo, é uma escola bem punk, assim. Eu trabalhei lá e a realidade, tipo, é complicada, assim, cara. Você tem que saber sambar, tipo, porque a maioria da molecada que tá ali porque é obrigado, né? Não tá ali porque quer prestar um concurso, quer fazer medicina, quer fazer alguma coisa. Ele quer terminar a escola porque a mãe dele manda ele pra escola e se ele for pra escola ele não tá em casa apanhando, sei lá, ele não tá tendo que trabalhar, sacou? Pelo menos essa é a maioria das coisas que eu ouvia da molecada, assim. Molecada, trabalhei sempre com adolescente. E a maioria deles falava que, tipo assim, tá na escola porque se estiver em casa tem que trabalhar, entendeu? E aí prefere ir pra escola. E aí chega na escola, tipo, senta, puxa o celular e é isso aí, entendeu? Colocou a bolsa ali, faz 2, 3 tarefas por semana, faz a prova lá capengando, cola as provas, passou de ano, é isso aí, entendeu? Esse foi um pouquinho mais punk. Eu não sei bem como é que é a escola particular, não sei se todo aluno, acredito que dentro da escola particular deva ter, não sei se você já presenciou esse tipo de coisa, aquele aluno que ele tá lá porque, tipo... Foi pra comer. Ele tem tudo na vida, tá ligado? E ele tá lá porque o pai dele, né, paga o colégio pra ele, tipo assim, se você não passar ele, o pai dele, que é super influente na cidade, sei lá, vai mandar você embora, sacou? Tipo, eu conheço alguns professores de colégio particular que já me situaram, que já me falaram de situações desse tipo, assim, não sei se você já passou por isso, mas essa dualidade é bizarra, né, cara? Tipo... Sim. É uma coisa que antes eu usava uma frase muito doida, cara, que era os alunos... É uma frase retardada, mas encaixava muito na realidade que eu vivenciei. Eu tive um ensino fundamental inteiro em escola pública. E eu falava uma frase assim que, cara, alunos eles trocam de nome e uniforme, sabe? Porque você entra numa sala de aula
eu chamo de cenário. O cenário é quase o mesmo. Você tem a galerinha ali, 2, 3 ali da frente, que quer tentar fazer alguma coisa. Você tem os 50%, 60% da sala de aula que tá ali esperando o intervalo. Você tem o restante galera do fundão que tá ou dormindo, ou tá bagunçando, tem que arrancar de sala. Só que isso, eu falava essa frase, eu ainda repito ela, só que ela funciona só entre escolas, entre realidades, sabe? Eu acredito hoje, principalmente pela minha vivência de tanto público quanto privado, pouquíssima vivência de privado eu falo, se juntassem todas as aulas que eu dei, eu acho que não dá mais de um ano dando aula em escola pública, sabe? Então, eu falo que dentro da escola pública, a realidade, cara, ela te dá um tapa na cara tão fudido, que eu achei que... Porque assim... Falando a true da true, velho. Eu entrei na escola particular em 2010, cara. Antes disso era escola pública. E não era nem tão ruim minha escola pública. E a minha escola pública tinha coisas, sabe? Tinha bebedouro, tinha quadra, tinha tia do pátio, tá ligado? Tinha o básico. Tinha o básico, tá ligado? Até quando eu fui em escolas com a gurizada da faculdade, e eu percebi que, cara, as escolinhas do bairro mesmo tem uma realidade tão fodida, cara, que você fala duas coisas. A primeira, velho, eu acho que lutar pela educação não é uma coisa individual. Não é só você entrar na sua salinha de aula, não é só você fazer isso. É você tentar corroborar na mudança de um sistema, sabe? Uma coisa tão grande que tá, tipo, atrasando tanta gente que eu tive meio que essa noção só depois de ter entrado na escola pública e vivenciado essas paradas. São muitos problemas, né, cara, que impedem que a qualidade da educação no Brasil ela melhore, assim. Eu acho que um dos principais pontos é que o professor em si ele é desvalorizado, é uma profissão desvalorizada. E muito. Professor aí, aqui no Paraná, professor 40 horas, o piso salarial dele tá beirando os R$2.000. Tipo, R$2.000 é pra quem faz aí, sei lá, uma graduação, hoje em dia, pra você fazer uma licenciatura, é no mínimo 4 anos, né? Uma graduação de 4 anos, pra você ganhar um salário de R$2.000, tipo, né, e passar por todo o estresse da aula em colégio público, né? Algumas vezes, sei lá, tendo sua vida em risco dentro da região que você trabalha e tal, não é atrativo, nem um pouco atrativo, entendeu? É muito difícil o cara que vai olhar pra isso e falar, caramba, eu quero ser professor, tanto é que quando acontece, a gente até faz piada, né? Tipo assim, pô, meus pêsames, porque é uma vida sofrida, sacou? Sim. Então, não é atrativo. Então já começa por aí, desvalorização. Aí você tem toda a parte de corrupção envolvida com educação. Não tô falando das escolas em si, mas da parte governamental mesmo, da organização do sistema, que influencia para que a educação seja ruim. Daí cria aquele ciclo, né? A educação é ruim, acaba formando pessoas não tão bem preparadas para o mundo real. Essas pessoas, elas acabam não indo tão bem para o mercado de trabalho e aí, mantém meio que o mercado de trabalho mais como mão de obra braçal. Fica o ciclo, né? Mas na minha cabeça funciona meio que um plano, né? Porque se todo mundo for muito inteligente, ninguém, né, é burro. E aí não tem ninguém pra poder passar a perna. Se todo mundo é inteligente, né, é basicamente isso. Você tem que ter a galera ali que vai fazer o trabalho braçal, entendeu? E que vai trampar, fazendo as outras coisas, que não vai ter esse sonho da... Se bem que hoje em dia ter uma faculdade não muda absolutamente nada no tanto que você vai ganhar na sua carreira profissional aí. Então é que tem muita gente que tem esse diploma aí e tá trabalhando fora das áreas, né? Dizia um exemplo aí. Eu também, então, mas também é porque aí o meu já é um caso, um outro também que vai pra... Não, eu digo, mas, de você ter um diploma, sacou? Você tem um diploma, você é formado numa faculdade federal e, você não tem campo, sacou? Sim. Isso que eu ia falar. Não tem área. Tem o curso, mas... Você não tem campo, entendeu? Você pode ter... Toda vez que eu falo disso, eu lembro daquele caso, daquele cara que era pós-doutor em biologia, mano. E tava catando latinha. Lá no Nordeste, essa fita. O cara tava trabalhando com reciclagem. Porque, não tinha o que fazer com o diploma dele. Não arrumava trampo. E é isso aí. Ele montou um bagulho de reciclado e tava catando reciclado. Não catando na rua, né? Mas organizando a galera da rua pra poder conseguir se manter, assim. Cara... Às vezes o
cara, não é que ele não seja qualificado, por exemplo, o cara era pós-doutor, tá ligado? É porque não tem oportunidade, tipo, é uma vaga pra 100 pessoas da área, tipo, é uma vaga, eu tô inventando números aqui, mas é mais ou menos isso, é uma vaga pra, tipo, uma porrada de gente. É escasso, né, cara? E aí, tipo, a gente volta lá pra escola mesmo. Na escola é difícil, por exemplo, você dentro de uma escola pública, você como aluno, olhar um professor, olhar o que ele faz e falar, porra, eu quero fazer isso também, entendeu? Poucos casos, né? Dentro de escola pública. Porque na maioria das vezes o professor tá lá, cara, aqui não tô generalizando, mas tipo, a maioria desses professores, pegar esses professores mais velhos, assim, cara, o professor não aguenta mais, tá ligado? Professor de, sei lá, 20, 25 anos já de carreira, né? O professor que tá acima dos 50 ali, como foi a maioria dos professores que eu tive, cara, a maioria dos professores, eles não aguentavam mais, velho. Sacou? Não é o professor... Aí a gente começa, daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto do método, né? Que o professor, que ele tá, sei lá, se formou em 82 e ele ainda segue aquele mesmo método, né? Sim. Um problema que eu acho muito ferrado, cara, pro Brasil em questão mesmo de salário de professores. Primeiro, que é muito destoante de estado para estado. A primeira coisa. Isso sim, bastante. Fica meio... Não faz muito sentido, né? Tipo, tudo bem, cada estado tem o seu regime ali, mas... Sim, cara. Eu lembro que eu vi uma reportagem de setembro de 2020 comparando os estados, estado a estado, salário de professores de escola pública. E tinha casos, por exemplo, todos normalizados para 40 horas, né? E assim, cara, tinha casos como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, cara, que normalizados para 40 horas semanais eram casos de R$1.200, R$1.700, cara. É uma coisa totalmente ferrada. Lógico, porque eles tiveram problema de congelamento mesmo de gastos públicos, só que é tão destoante, cara. Eu gosto de olhar, do que eu lembro agora, de cabeça, se olhar os 4 primeiros, se eu não me engano, era Maranhão, Mato Grosso do Sul, Roraima e Mato Grosso. E já era destoante. Mato Grosso aqui tem um salário para professores próximo da casa de R$4.000. Que é um piso ok já, né? Sim, que tipo, o piso, se eu não me engano, que era o piso nacional, era uma coisa perto de 2.800 e pouco, sabe? E aí, enquanto tem casos como Maranhão, por exemplo, que o piso para 40 horas de professor é R$6.300, sabe? E aí você comparava, pô, não desconsiderando assim, não falando que um estado é mais relevante que o outro, mas era muito destoante, tipo, Rio Grande com Rio de Janeiro, juntamente com Maranhão e Mato Grosso, sabe? Era uma diferença de quase 4 vezes o salário. E era uma coisa que, pro mesmo ensino, pra mesma sala, pra mesma quantidade de alunos, lógico que tem toda a parte econômica, mas é muito distante. Pra mesma formação, né? Tipo... Exato, pro mesmo sofrimento, sabe? Você não pensa em ficar 4 anos dentro de uma sala de aula, fazendo uma licenciatura, pra sair e ganhar R$1.200. Exato. Entendeu? Não é compensativo. Mas, tipo, não é compensativo, tá ligado? Pô, eu vou abrir uma barraquinha de espetinho, eu vou ganhar mais que isso aí. E aí, tipo, é uma profissão... Não é uma profissão que, tipo... Chamativa até, né? Não é mas eu digo no sentido, tipo, é uma profissão que é extremamente importante, cara. Sem ela você não tem as outras, né? Entendeu? Sem ela você não tem as outras. Tipo assim, imagina só, se daí, sei lá, a profissão de... Não que seja valorizada, mas digamos que desvalorize mais do que já é. Não financeiramente. E aí começa a ter escassez de professor. E aí, o que faz? O país colapsa, irmão. Entendeu? Porque se daí você não tem professor... Quem que vai dar aula? E aí você tem um colapso na educação. Você tem um colapso na educação, você vê o reflexo disso a longo prazo. Não é uma parada, por exemplo, greve dos caminhoneiros. Não comparando uma coisa com a outra, mas tipo assim, é uma coisa a curto prazo, entendeu? A galera faz greve, logo a galera já sente. A educação, se ela é de má qualidade, ela vai ter o reflexo disso a longo prazo. Assim como se a gente melhorar 200.000% a educação agora, ela só vai dar resultado daqui 5, 10 anos. E se os professores entram em greve, eles vão falar, pô, vão botar a culpa nos professores, porque eles não querem trabalhar, porque já ganham muito. Aqui no Paraná, se você entra em greve, a polícia te bate. É assim que funciona, entendeu? O professor entrou em greve aqui, a polícia vai lá na porta da escola e bate em você, quebra o teu nariz com um cacetete, entendeu? Caralho. Como a gente tem vários casos aqui em Curitiba, inclusive. O cara mandar a cavalaria pra cima dos professores, gás de pimenta, e é isso aí, entendeu? Sim. O que é um problema também. Eu falo que pra mim, uma das coisas que mais pesam no Brasil é a questão da disparidade mesmo entre os estados. É fudido, cara. E é muito. É muito, cara. E não é compensativo. Por exemplo, R$5.000, vamos pegar um pouquinho a menos ali do que seria o do Maranhão. R$5.000 já começa a ser uma coisa interessante pra você se manter hoje em dia. Com R$5.000, um salário de R$5.000, você tem uma vida estável. Você consegue pagar um carro parcelado, uma casa parcelada, ainda te sobra dinheiro pra você se manter. Aqui, tipo, é claro que tem gente que consegue fazer coisas ganhando R$600, cara. Não tô falando que isso é certo, entendeu?
É claro que isso é totalmente errado, o salário mínimo no Brasil é uma porcaria, ele deveria ser muito mais alto do que ele é, mas eu tô falando assim, hoje, colocando na realidade de hoje, R$5.000 é um salário ok pra você trabalhar 40 horas semanais. Na minha opinião, seria justo pra, tipo, basicamente todas as profissões ganhar perto disso aí, entendeu? Só que daí a gente tem profissões que você faz o mesmo tempo de curso, você sai e você já começa a ganhar 3, 4, 5 vezes esse valor, entendeu? Você tem o mesmo tempo de curso, que são profissões hoje que tá saturadas aí no mercado, né? Como... E aí agora começa a entrar, já ia até falar, né? Satura, né? Porque agora tem muita gente, tipo, por exemplo, tem muito... Não queria dar nome aos bois. Engenheiro, tem muito engenheiro. Tem muito Muito engenheiro. advogado. E aí eu falo, você não quer falar, eu falo. Tem muito engenheiro, muito advogado, A demanda de mercado, cara. Aqui no Paraná mesmo, irmão, arquiteto, cara, é tipo... Balançou uma árvore e caiu 5, tá ligado? Porque aqui o curso é barato, né? Começou a ter uma saturação muito grande e aí tem gente que tá saindo, né? Só que, assim, o que eu tô querendo dizer é que existem profissões que quanto mais pessoas tiver no mercado, melhor, entendeu? Pensando... pensa que tem vários potes ali, tem profissões, tem profissões, cada profissão é um pote. Tem pote que estão vazios. Por exemplo, de professor, de médico, sacou? São potes. Agora tem pote que tá cheio. A galera pode dar uma cortada ali e ir pros outros campos, entendeu? É isso que eu tô falando. Se você tem professor, começa a ficar, tipo, acessível à educação. Porque se tem professor, ninguém vai começar a cursar bagulho de licenciatura se não for compensativo, né? E aí se você aumenta, tem mais gente cursando. Se tem mais gente cursando, é mais professor. Eu não vejo problema nisso. Só que até certo ponto. Não adianta todo mundo começar a fazer licenciatura agora, que daí vai saturar igual, entendeu? Tipo, o que eu tô falando é que tem um certo nível que tem que atingir, entendeu? Quando a gente chegar nesse nível, aí ok, aí tá tranquilo. Mas no momento precisa de professor pra caralho. Essa é a minha opinião, no caso. Acredito também que tem um problema que ferra mais ainda do que a demanda de mercado, que é a administração e alocação de recursos. Gestão de escola, você fala? Sim, gestão de escola. Por exemplo, tem gente que fala muito do Nordeste, a gente fala muito mal do Nordeste, da educação do Nordeste, mas poucas pessoas pegam a realidade do ensino. Cara, tem o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, cara. Se eu não me engano, foi 2016, 2017, cara. A média dos estados do Nordeste era tipo de 4,4, que é baixo. Mas tinha, por exemplo, Ceará, cara, que tinha a IDEB de 5,7, cara, que é uma nota extremamente alta. Cara, tinha municípios, cara, que o IDEB... Municípios, se eu não me engano, acho que era Sobral, cara. Que tinha notas exorbitantemente mais altas que o país inteiro. E há pequenos modelos de gestão educacional em alguns tipos de escolas que seria muito legal se a gente prestasse atenção nesses tipos de modelos e tentassem readaptar para as outras escolas. Se eu não me engano, acho que foi 2015, cara, que Sobral atingiu uma nota acima de 8, tá? No IDEB, na rede pública. Nossa, e aí, sim, só que acho que foi 2015. É de 0 a 10, né? Mas o pior não era nem o problema de atingir 8 no IDEB. É ele ter os mesmos custos que os outros estados. E às vezes tem um custo menor do que os outros estados. Que a média, se eu não me engano, no Brasil era R$5.000 por aluno por ano, alguma coisa assim. E ele tinha uma despesa que era abaixo de R$4.000, assim. Era uma coisa bem que você tinha que perguntar, cara, o que tá acontecendo, por exemplo, nessa cidade, ou o que tá acontecendo nesse estado, que a gente possa pegar esse modelo e reaplicá-lo em outros estados, os 27 estados da federação, sabe? E é não que era magia, era só uma boa administração, né? Exato, é uma coisa que eu acho super válida de você observar assim e falar assim, olha, esse modelo, para esse tipo de cidade, tantos habitantes, tem tantas escolas, se paga tanto aos professores, se investe tanto em cada aluno, por que a gente não tenta replicar em estados próximos, que tem a mesma capacidade orçamentária, a mesma quantidade de salas, mas eu acho que é muito estranho, porque para a educação nesse ponto, parece que a gente não tá numa república federativa, parece que a gente não tá não tem literalmente a União Federal, que é uma ponte que pode ser feita entre os estados, mas parece que é cada estado ali jogando o seu joguinho, só pegando do andar de cima o seu dinheiro e fazendo o que bem entender. Sem, tipo, redistribuir uma coisa de conhecimento mesmo, de teste, como se fosse um laboratório administrativo para os outros estados da nação. E é isso que eu acho muito louco, cara, porque a gente tem tanto estado na federação, que tem tantas políticas diferentes, tantas cidades diferentes, e eu falo que a gente tem um laboratório amostral fudido no Brasil e a gente não colhe os dados que estão dando certo, sabe? Ou até colhe e não aproveita, né?
Vira aquela competição, né? Tipo, meu estado é melhor, o seu é ruim, vem pro meu estado. Pô, eu não divulgo eu tenho os dados, sendo que é público, mas eu não passo pra ninguém, fica comigo, porque eu não quero copiar o daquele cara porque é do outro estado. Da galera que se formou comigo aqui no Paraná, cara, 2 deles já estão no Mato Grosso porque o piso aí é maior. Sim, cara. Em 2018, os piores estados com o piso, né, média, era o Pará, o Acre, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. O mais alto era de Minas Gerais com R$2.136, tá ligado? E você vê lá pro Nordeste a média deles ali, com 2.400, 2.700. Aí vem os maiores, que é o Maranhão e o Mato Grosso do Sul, com mais de 5.500. Sim, era... Tipo, pra mesma quantidade de hora, tá ligado? Sim, é exorbitantemente diferente, cara. E querendo ou não, isso influencia na qualidade da educação, né, cara? Porque se o professor ele não recebe o suficiente, automaticamente ele desenvolve problemas financeiros, né? Com despesas e coisas do tipo. E isso, querendo ou não, vai influenciar o cara no trabalho dele, velho. Porque se o cara tem uma conta que tá atrasada e o cara não tem dinheiro pra pagar, e ele tem um emprego dele que é professor, e é 40 horas, que não sobra tempo pra absolutamente nada, porque o professor não trabalha 40 horas por semana, ele trabalha bem mais que isso, ele começa a não dar aula do jeito certo. Se ele não dá aula do jeito certo, os alunos não recebem conhecimento do jeito certo, e aí a bola de neve vai aumentando. E aí você não aumenta lá o índice do IDEB se você não paga bem professor, velho. Entendeu? Acabou, é isso. Outra coisa que eu acho bem importante ressaltar também, que não somente de piso salarial que os professores vivem. Por mais que é uma das principais coisas, é para isso também que a gente trabalha. Só que muitos estados não apresentam, eu vou colocar podem, né? Não apresentar tão boas condições de trabalho quanto outros, mesmo pagando a mesma coisa, sabe? Às vezes você tá lá o piso de, acho que 2020, era perto de R$2.900, você recebe isso num estado parecido com outro, só que a escola que o professor vai dar aula não tem lanche, não tem almoço, não oferece mais nada. Às vezes o professor tem que comprar seu próprio material para aplicar as coisas em sala de aula. Coisas que de fato é redirecionado na folha, né? Às vezes tem estados que falam assim, olha, vocês estão recebendo bem demais, tem que dar uma boa aula, vou, sei lá, implantar uma meritocracia aí, como aconteceu em Mato Grosso agora, a exposição do governador falando assim que há a possibilidade, né, de implementar um sistema baseado somente em meritocracia, porque a gente está entre os 3, 4 melhores salários do Brasil, e eu prefiro dizer que são os menos ruins do país. Teve um rolê aí do governador fechando escola, né, cara? Sim. Readequando entre aspas, a exposição das escolas. Só que isso ferrou muita gente, cara. Foi tudo em cima de... Não tudo, né? Mas certa parte correu boatos de abertura de sala só pra alocar professores em certas escolas. Correu um monte de boato, mas é uma coisa mais envolvida a uma gestão orçamentária de uma parada educacional. Que é uma coisa muito delicada, cara. Muito delicada mesmo. Cara, eu meio que passei um pouco por isso, por exemplo, aqui na escola, que quando eu entrei, foi 2019 que eu tava? 2019. Quando eu entrei na escola, fui dar aula, aí já café, a escola comprava. Não podia mais comprar café, então os professores, a gente tinha que fazer vaquinha pra comprar o café pra gente. Tipo, tudo bem, as merendeiras faziam, mas café e açúcar a gente que tinha que pagar, né? Aquela bolachinha de água e sal, antes falaram que tinha até umas outras, bolachinhas mais da hora, mas 2019 tinha aquelas bolachinhas de água e sal, mas também era o último ano, porque pra 2020 já não ia ter mais também. O professor que ia ter que se virar, tá ligado? Houve época que nem lanchar podia, tá ligado? Sim, cara. Aí, já que você tocou nesse assunto, eu vou puxar um gancho aqui, cara. Aí entra um outro problema também, que, por exemplo, digamos que você é um professor, você passa por esse tipo de coisa e você reclama, você vai fazer uma greve sobre essas coisas, e digamos que essa seja melhores condições de trabalho, né? A questão de ter a bolacha lá, ter o café, de ter... Não questão de luxo, né? Você tava comentando. Não, mas não só não, disso. Mas é um bom argumento, são as coisas, entre aspas, essenciais na escola, sabe? Que tem que ter lá. E aí, por exemplo, se você vai fazer uma reivindicação disso, você não vai ter apoio da população. Esse é um problema que, na minha opinião, é uma coisa que é muito normal, assim, no Brasil. A população, ela não vai apoiar a educação. Pelo menos a grande maioria dela. Aí você falou do café. Se você fala do café, a galera vai falar assim, mas você já recebe muito. Você pode comprar o seu café. Entendeu? Isso aqui é a opinião da pessoa leiga, que é geralmente aquela pessoa que vai na reunião de pais uma vez a cada 10 anos, entendeu? Sim, vai. Não sabe nenhuma dinâmica de
de como é que o filho tá indo na escola, não cobra nada, não pergunta da escola, tipo, o moleque vai pra escola e volta e dane-se, é isso aí, entendeu? Que é aquela mesma pessoa que quando o professor faz greve e a polícia vai lá e bate nos professores, ele vai lá e apoia, porque o professor tem que apanhar mesmo, porque ele já ganha muito, mas não, é tipo totalmente fora da realidade, assim. E quando você só tem a classe dos professores lutando pelos direitos dos professores, complica, tá ligado? Porque não tem muito professor, entendeu? Aí você vai fazer uma manifestação só de professor, vão tomar um pau. E aí, tipo, quando não se tem... O que eu tô tentando dizer é que, tipo assim, quando não se tem um levante popular da população pra, tipo, apoiar você naquela causa, no geral, assim, por melhores condições de trabalho, por mais hora pra você preparar suas atividades dentro da escola, ou até mesmo pelo café, tipo, é muito difícil você, tipo, levantar essas pautas e sem ser massacrado pela população, entendeu? Porque, na minha opinião, a população vai te massacrar. Seria, tipo, bem reaça mesmo, cara. Você quer café? Compra aí. Você quer bolacha? Compra aí, entendeu? Você já ganha, você não ganha seu salário? Compra sua bolacha. Agora você quer beber café nas custas do Estado, entendeu? É como se fosse uma coisa, tipo, grandiosa, né? Como se um pacote de café custasse 12 bilhões de reais, entendeu? Se custasse um leite condensado. Uma das coisas que eu falo sobre essa coisa de consciência populacional a respeito da educação é que eu acredito, é só o meu achismo, tá? Eu acredito que no Brasil é difícil entender a função educacional, sabe? Não do educador, não da escola, a função da educação mesmo. Da criança passar pelo processo educacional. Que a escola não é só a tarefinha que ele faz em casa, mas sim um conjunto de regras, mas é um sistema que o menino é colocado. Mesmo que o moleque, na minha opinião, mesmo que o moleque vá pra escola, reprove na escola, ele vai tirar um aprendizado. Mesmo que ele vá pra escola, passe de certa forma colando, ele vai tirar um aprendizado para a vida dele. Mesmo que ele dê o máximo da escola, também vai fazer a mesma coisa. Eu acredito que é necessário passar não só pelo processo de escolarização, como o processo de educação também. Porque a escola, ela não só ensina português e matemática. Ela tá ali pra formar cidadãos, né, cara? Exatamente. Lógico, hoje a gente tá aparecendo aquela fábricazinha da Revolução Industrial, toda mecânica, que entra gente, sai gente. Que eu acho que isso é um plano governamental também, né? Querendo ou não. Sim. O governo meio que quer isso, né? Quer essa máquina pra formar essa galerinha, porque precisa de mão de obra, né? E aí já entra numa questão um pouquinho, só te interromper, mas depois pode voltar. De tipo, quanto menos consciência de cidadão o cara tem, melhor pra máquina do governamental, na minha opinião, entendeu? Porque daí você vota errado, você não conhece seus direitos, você aceita a máquina. Falta informação pra ele, então, tipo, o que você falar tá certo, tá ligado? Se você falar qualquer coisa, como ele não tem esse conhecimento básico, poderia vir da escola, tanto faz. E aí ele não foi informado, ele, tipo assim, você não quando você sai da escola sem ter o mínimo de pensamento crítico, cara, tipo, isso é um problema enorme, entendeu? Falando sobre essa de pensamento crítico, eu sempre gosto de falar para meus alunos. Sempre tem uma frase muito... Pra mim é um meme escolar, vai. Que a galera sai da escola e fala assim, cara, pra que serve fórmula de Bhaskara? Pra que eu vou usar isso na minha vida? Tô puto porque eu aprendi isso, ou às vezes decorei isso. Aí eu falo assim, mas já parou pra pensar que o intuito da fórmula de Bhaskara pode não somente ter sido pra resolver a equação de segundo grau, mas pra você se colocar na posição de algo que você teria que fazer sem mesmo querer? E hoje, ser um ser humano crítico e ter a capacidade de falar assim, pra que eu tô fazendo isso? De se entender, né, como pessoa, né? A diferença de escolarização e educação. Aí eu falo isso pro moleque, o moleque fica assim, meu Deus. O moleque até quebra, cracha, da tela azul. O moleque surta. Pode ser que faça sentido, né? Sim, eu falo isso, tem professores que surtam quando eu falo isso. Porque tem professor que fala assim, mano, eu odeio ensinar isso. Essa matéria é um porre, sabe? Essa matéria é um saco, mas eu falo, velho, faz parte não só da escolarização, mas pro moleque tá lá na sala de aula. Uma matéria chata, ele vai aprender, ou não essa matéria chata, mas vai passar por um processo de vivência fudido em cima dessa matéria. Então, é meio que isso. Falta algumas pessoas entenderem essa parte do processo de escolarização. De agradecer porque o menino tá criticando aprender fórmula de Bhaskara. Porque pelo menos é aquele meme assim, nosso filho está consciente. Tá criticando a fórmula de Bhaskara porque ele aprendeu, sabe? E aí, fazendo isso, a gente se coloca em pontos importantes, cara, que é uma educação, a aprendizagem significativa crítica, sabe? O menino que aprende, ele não se submete ao sistema, sabe? Ele não se submete a ser somente aquilo. E isso abre muitos caminhos pra gente lá no futuro falar sobre outras matérias que a gente não está vendo na escola. Abre caminho pra gente abrir uma nova ementa no ensino médio ou reformular o nosso ensino médio para colocar coisas que são mais essenciais na sociedade.
E tudo isso só começa a acontecer quando o menino começa a criticar. Quando a geração que passa pela escola chega na sociedade, obtém a falta de um conhecimento prévio, e aí ele precisa, através de facilitadores que ele devia ter tido, começar a criticar o sistema, e nas próximas gerações esse sistema ser meio que retroalimentado pela crítica. E a gente muda e coloca num plano nacional de educação, sei lá, educação financeira. A gente põe regras, outras leis. E é assim, pra mim, que funciona esse sistema muito fodido, cara, que é construir educação no país. Você acha que hoje o sistema que a gente tem educacional, assim, ele tá bom no sentido... A gente tá conseguindo formar cidadãos? A sua opinião mesmo. Ou tem coisas que você mudaria e como mudaria e por quê? Certo, vamos lá. Se o sistema tá bom, para todo professor, ele vai responder, não, nunca tá bom. E cada professor vai ter o seu ponto pra poder falar, ok, ele não tá bom por isso. Por isso que eu perguntei a sua opinião específica. Exatamente. Aí, vamos lançar o seguinte. Eu falo assim, cara, eu sou privilegiado como professor. Eu trabalho em boas escolas privadas, assim. Trabalho em escolas boas, assim, da capital. E mesmo na melhor escola... E mesmo na ponta do bando de burguês safado, sabe? A gente vê defeito na educação, sabe? Onde o professor, entre aspas, é bem remunerado e tudo mais, a gente vê que a educação não funciona e a gente começa a prestar atenção, falar assim, ok, vamos sair do meu mundinho aqui. Se a gente, que tem todo o recurso disponível, tá trabalhando com uma classe social diferente, e se a gente tá bem nesse, eu chamo de Olimpo, né, no meio dos deuses ali, tá dando, não errado, mas não tá sendo eficiente, cara, Sim. Quem dirá administração pública? Que por lei, por regra, na maioria dos locais onde eu conversei com professores, a administração pública é pior do que a administração privada em questão de escola. No ensino básico, no ensino superior, não, no ensino superior essa chavinha muda. Então, na minha opinião, o que tá acontecendo de errado? De forma geral, duas coisas. A primeira, a ausência de conhecimentos básicos de vivência em sociedade, sabe? A partir do momento que, por exemplo, a gente coloca a história como uma matéria que, sei lá, vai servir de vacina para o mundo, pra gente não repetir ela, há pontos que poderiam ser um pouco mais simples e adentrar do nosso currículo. Como, por exemplo, cara, de fato, entender de finanças. É uma coisa que você vai ter muita gente, tanto no ensino público quanto no ensino privado, que uma hora ou outra vai ter que mexer com impostos. Uma hora ou outra. Mas se você for um cidadão, vamos dizer assim, adulto que vai ter sua própria casa, sua própria vida, é impossível você não ter que lidar com finanças, entendeu? Sim. Tipo, desde a administração básica ali até você fazer cálculos de investimento, essas coisas. A administração básica é tipo administrar as finanças da sua casa. Isso é administração básica, entendeu? Você saber aonde vai seu dinheiro, por que ele tá indo para aquele negócio, entendeu? E são coisas que a gente pode, por exemplo, prevenir usando na escola. Por exemplo, tem estudantes que vão sair da escola sem saber o que é fundo de garantia por tempo de serviço, sabe? Vai sair da escola sem saber o que é um FGTS da vida. Tem aluno que vai sair da escola sem saber o que é o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Vai sair da escola sem conseguir se planejar financeiramente, tipo, se enfiar em dívida, queimar o nome e, tipo, afundar a vida. Não, hoje eu penso isso é você já buscar um bagulho lá na frente, sabe? Porque a regra do brasileiro vai estar gastando a mesma quantidade que ganha e vai estar se endividando com cartão de crédito, só que todo brasileiro uma hora vai ter que trabalhar, sabe? Todo brasileiro vai ter que entrar no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho formal, através da carteira de trabalho, você tem que saber o que é INSS, o que é seu FGTS. Você tem que conhecer o mínimo dos seus direitos, né? Tipo, sim. E deveres também, né? No caso. E aí, por exemplo, tu deixa na mão do empregador ensinar o que é isso. Aí fodeu. Sabe? Muitas vezes ele não vai querer nem passar pra você, né? Ele vai, tipo, te enganar o máximo que pode. Sim, cara. Sim, lógico. Não colocando a ideia do empresário perverso. Longe disso. Não. Longe disso. Mas, evidentemente, se uma pessoa não sabe o que tem essas regras básicas para receber um salário que for na sociedade, cara, eu fico com dó de perceber o momento que ela entra no mercado de trabalho, sem saber o que é um salário mínimo. Se o outro ano o salário mínimo do país diminuiu, ele não sabe o porquê e vai culpar o governo.
ao invés de culpar o PIB que variou, sabe? Sem entender, sei lá, que ele quer prestar um concurso público, mas não sabe qual é o órgão que esse concurso público atende, se é estadual, se é federal, se é municipal. E cara, tem tanta coisinha que é relacionada ao mundo do trabalho, que até mesmo o mundo do trabalho é citado na nossa BNCC, que a gente não coloca dentro da escola, sendo que todo mundo vai passar por ele. É evidente de você talvez criar na tua cabeça aquela coisa do tipo assim, pô, cara, mas Bhaskara nem sempre todo mundo vai ver. Pô, mas os bagulho do trabalho possivelmente sim. Bom, só que aí a gente tem que tomar um cuidado, ponderar, sabe? Se você colocar na prática tudo que a gente for ver na vida social e colocar na escola, a gente foge com um pouco do processo de escolaridade da escolarização da escola, sabe? Uhum. No meu caso, tem coisas que tem princípios de viver em sociedade que talvez são mais fundamentais do que somente a escola ser chata. Enfim, cara, eu viajaria muito nisso e, na minha opinião, falta dentro da escola a gente conversar sobre coisas que todo cidadão vai passar. Um dos exemplos que eu falo é esse daí. É quase como você sair da escola, tipo, como se você entrasse num ringue sem saber lutar, tá ligado? E o outro cara é um profissional. Você entra no ringue desarmado, você vai tomar um pau, tá ligado? Cara, tem tanta coisa que, tipo assim, por exemplo, sei lá, a ida no médico, cara. Quando você vai no médico, cara, e aí você... Nossa, tem aqueles memes, tipo, a pessoa com 30 anos ainda pede pro pai. Pra quê? Pro pai, cara. E esse que é o problema. Uma hora na vida você vai no médico, cara. Mais cedo ou mais tarde você vai passar por isso, né? E aí tem coisa, por exemplo, e aí você vai ter que aprender na prática. Às vezes você poderia ter, pelo menos, sido instruído de alguma forma anterior sobre ir ao médico e tudo mais. Que se você vai no sistema público, você precisa da carteirinha do SUS. Saber o que é a carteirinha do SUS, né? Você precisa registrar. Saber o que é SUS. Então, a coisa, sei lá, cara... Título de eleitor, por que tirar, quando tirar, o voto que você, entre aspas, é obrigado a fazer, mas você pode, por exemplo, pagar uma taxa se for impossibilidade de votar. Isso você só aprende por uma propaganda eleitoral feita por o executivo que foi votado, sabe? Feito por um sistema que precisa do voto, né? E não do sistema meio que libertador que é a educação. Há coisas que, por exemplo, alistamento militar, o jovem não sabe o que é alistamento militar, acha que vai chegar quando é 18 anos, o menino acha que vai ser obrigado a servir ao exército, e às vezes nem vai por medo, e aí vai deixar só a cargo das Forças Armadas, cujo o chefe geral é o executivo que também foi eleito, sabe? Aí não vai, não tem reservista, não arruma trampo porque não tem reservista. Isso, não forma na faculdade, não entra na faculdade porque não tem reservista, sabe? Entendeu? Então tem coisas que você vai passar na sociedade que, na minha opinião, a escola precisava falar. E eu nem tô falando de, tipo, leis, regras e tudo mais. Há coisas que se perguntar pra todo adulto, que, tipo, eu comentei agora, vai falar assim, eu só aprendi na prática mesmo, porque se depender dos meus pais e da escola, ferrou, sabe? Porque às vezes os pais nem têm essa consciência, né, cara, que o filho tem que aprender a passar por isso, entendeu? Porque, por exemplo, na maioria das vezes eles aprenderam na prática. E aí, geralmente, quando a pessoa aprende na prática, ela não tem a consciência de ensinar pra outra pessoa. Ela vai esperar a pessoa aprender de novo. Sozinha, né? Porque, tipo assim, e aí rola muito aquela pira do tipo assim, eu aprendi na prática, ele que aprenda, entendeu? Tudo pra não explicar. E aí a pessoa não tem consciência disso e aí ela vai perpetuar essa porcaria desse conhecimento, dessa ideia pra sempre, assim. Só voltando ao que você tinha falado lá sobre o sistema de educação, de começar a entrar num assunto já, eu sempre, na escola, eu odiava escola. Verdade. Estudei em colégio público, o Tizil estudou junto comigo e eu odiava escola. Eu odiava, e tipo, eu ia pra escola porque meus amigos estavam lá. Ia só pra comer, só, na verdade. Nem era porque a gente tava lá. Mentira, não era pra comer porque nem lanchar eu lanchava. Porque eu odiava a comida da escola também. Cara, mas eu ia pra escola e, tipo assim, eu sou uma pessoa muito criativa, eu sempre fui muito criativo. E eu achava um porre assistir aula. Porque eu não tinha absolutamente nada ali que me atraía, entendeu? Era um professor falando, e bem hierárquico mesmo, entendeu? Ele fala, você escuta, você não, na maioria das vezes você não podia questionar o professor, porque alguns professores se estressavam quando você fazia isso. Isso não só lá no Mato Grosso, lá em Navacanã, mas aqui também, no Paraná também tinha um pouco disso, assim. E eu odiava escola, ponto. Eu odiava ir pra escola, eu ia pra escola que meus amigos estavam lá, e eu me dispersava muito facilmente, entendeu? E depois de um tempo eu entendi, depois que eu fui pra faculdade, eu sou formado em licenciatura, depois de um tempo eu entendi o porquê que eu não prestava atenção na escola. Cara, a escola pra mim ela não era atrativa porque eu, por ser uma pessoa criativa, eu gostava de coisas que me instigassem de alguma maneira, saca? Entendi. Tipo, fizesse eu pensar um pouquinho. Esse rolê, cara, não era atrativo pra mim. E aí eu não prestava atenção nas aulas. Então, tipo, o conhecimento que eu passava e aí que tá, cara. Eu sempre tinha uma facilidade
grande em entender as coisas. Só que, tipo, na maioria das vezes eu não tava prestando atenção porque foda-se, entendeu? Primeiro que eu não tinha uma consciência vinda de dentro da escola de que aquilo ia ser útil pra mim mais pra frente. Por exemplo, sempre todo mundo fala isso na escola. Ah, você vai precisar disso mais pra frente. Ah, isso aqui você vai precisar disso mais pra frente. Você vai precisar disso um dia. Realmente, dentro da escola, quando as aulas... Aqui é a minha experiência. Quando os professores falavam isso pra mim, eu não sentia esse peso. E eu não vi um porquê de que eu precisava aprender. Você falou da forma de Bhaskara, por que eu precisava aprender a forma de Bhaskara? Então, pra mim, aquilo eu não ia utilizar, então logo eu já botava na caixinha das coisas que eu não ia utilizar. Eu entendia, fiz o que tinha que fazer na escola. Hoje, se você me perguntar sobre falando de Bhaskara, eu nem sei como é que é, porque é uma coisa que, tipo, muito por conta do, tipo, eu não trabalho com isso, eu não vivo nada relacionado a isso, então eu não vou praticar, então eu vou esquecer automaticamente, entendeu? Logo depois da escola, se você me perguntasse, eu já não saberia, né? Mas eu sempre curti mais as coisas mais visuais e eu não tinha esse peso. E eu odiava a escola, cara. E depois de um tempo eu entendi que o sistema da escola, ele é ultrapassado. Aqui é a minha opinião. Ele é ultrapassado, mas é tipo ultrapassado num ponto, cara, absurdo, assim. A minha experiência dentro do colégio foi com a maioria dos professores, eles eram velhos. E velho é velho. Não sendo preconceituoso com velho, né? Com o idoso lá e o tênisinho dele, mas, tipo, o método que ele aprendeu já era velho, entende? E aí, tipo, ele tá dando aula pra uma molecada que já era de outra geração. A maioria dos professores, sei lá, nem tinha televisão na época deles, sacou? E a nossa geração já tinha computador que veio depois da televisão e ele não sabia adequar isso, saca? Hoje em dia, a maioria dos professores são mais jovens e tal e conseguem lidar melhor com... Né, a educação, ela melhorou desde que eu saí da escola, que não faz muito tempo, mas já melhorou. Eu tive dentro da escola e eu vi que melhorou, assim. O que eu quero dizer é que, tipo, o método, ele melhorou, mas ainda assim, na minha opinião, ainda tem muita coisa para se melhorar, para se adequar e para, tipo, a educação se integrar com o mesmo ritmo que a sociedade cresce, entendeu? Só que só comentando, por exemplo, a gente estudou junto na mesma sala. Só que pra mim, eu não vou falar todas também, porque tinha umas que realmente, eu acho que aí era, pra mim, a opinião minha era do professor, mas pra mim funcionava, tá ligado? Aquele esquema, o professor ali explicando, passando o quadro, você sentar na carteira, resolvendo os rolês, explicando, pergunta daqui, pergunta dali, pra mim já funcionava. Não em todas as matérias, porque realmente tinha uma ou outra que, acho que filosofia, que eu acho que nunca teve um professor da área de filosofia mesmo. Eu não lembro se era filosofia ou... daí gera um problema, eu acho que mais... não um problema nosso, assim, porque eu acredito que isso acontece em muitas escolas, mas, tipo, era a mesma fita, professor, que ele é de uma área, né, ele vai cobrir outra. Cara, eu aqui da escola, eu fui o primeiro professor de física. Desde a nossa época, eu fui o primeiro professor... Professor de física mesmo, né? Um cara formado em física, tudo bem, não foi licenciatura, não foi o melhor professor, mas, tipo, era um cara da área que poderia tirar uma dúvida mais pertinente do aluno. Antes era, tipo, professor de biologia, professor de química, não desmerecendo eles, obviamente. Eles não tiveram uma vivência, né? Por exemplo, ele teve 4 anos vendo química, 4 anos vendo biologia. É que a maioria dos caras, eles estão ali com o apoio do livro, né? Tipo, o livro tá ali, vai ajudar, e aí se ele precisa, sei lá, vai que o aluno pergunta alguma coisa um pouco mais específica que não tá no livro, ele não vai saber, até porque não é área dele, não é obrigação do cara também saber, né, cara? E às vezes o livro traz de uma forma que é difícil, tipo, e você, tendo conhecimento, você fala, cara, assim é complicado, eu vou abordar de outra forma, uma mais simples, trazer exemplo melhor, que esses professores não tinham. Que esse é um dos pontos que eu acho que a educação é foda, porque depende muito de cada pessoa, como que você vai abordar a matéria pra ela. Pra você, tirando que isso é um método diferente, pra mim já funcionava. É claro que são muitos outros fatores, né, cara? Do seu pai cobrar coisas da escola de você, já tipo, meio que começa a colocar na sua cabeça que aquilo é importante pra você, entendeu? De alguma maneira. Se seu pai pergunta, se a sua família, ela faz parte do seu processo... Da sua vida escolar, né? Da sua vida escolar, exatamente. Tipo, isso é importante pra cacete. Você não é só deixar o moleque pra escola e o professor ensina em casa. Então, na minha família, né, eu não tive essa cobrança, então, mano, pra mim, escola eu tinha que ir porque eu tinha que ir. Senão eu apanhava, de verdade mesmo. Se eu não fosse pra escola, eu apanhava. Inclusive, se eu estivesse passando mal e eu fosse pra casa, eu apanhava. O Tizil conhece minha mãe, sabe como é que ela é. Ela me batia se eu fosse pra escola. Mentira, tudo mentira. Márcia Regina é amor. Tem um probleminha também que eu acho dentro da escola interessante, que eu escutei ele um dia e eu nunca mais esqueci. Na escola a gente tem um problema, eu não sei se ele será perpétuo, mas a frase que eu escutei é que nós temos alunos do século XXI, professores do século XX e uma escola do século XIX. Isso, exatamente. E as 3 gerações não se comunicam, não se falam, viveram coisas totalmente diferentes. Hoje eu não tenho certeza se
Eu falo de século, assim, mas vai chegar um ponto que os professores e os alunos vão estar cronologicamente no mesmo século. Só que não vão estar cronologicamente na mesma ideia. Então é como se fossem as ideias diferentes, ideias de gerações diferentes. Então eu não sei se a gente estaria meio que numa gaiola de ratinho, sabe? Reclamando do sistema arcaico. Principalmente agora dentro do mundo da tecnologia, que as gerações entram e saem de uma forma extremamente rápida. Eu não sei se a gente tá nessa rodinha, sabe? De girando e ser um problema cuja solução não é revolução, e sim só uma adaptação, sabe? E outro problema que eu acho extremamente doido, cara, é que há uma barreira muito grande na mudança escolar, que é o Estado, sabe? A partir do momento que o Estado nacional é arcaico, as suas instituições e as suas autarquias também serão arcaicas. Na minha concepção, sabe? Eu não consigo dizer ainda se esse modelo que a gente usa hoje, eu sei que ele é chato, eu sei que o tradicionalista é errado e tal, e eu sei que também tem as vertentes que estão tentando renovar esses modelos. Eu não sei se elas vão, de fato, falar assim, uhul, resolvemos esse problema da educação. E se elas resolverem, será que não chegaria um outro, sabe? Que é o da próxima geração. Demoramos tanto tempo para mudar a educação e chegamos nesse ponto, já tem uma nova educação, sabe? Então, igual eu falo hoje, cara, eu simplesmente fico perdido nessas coisas. Porque por mais que eu trabalhe com essa parte de tecnologia educacional e tal, as mudanças de sala de aula, e o meu trabalho do meu TCC foi voltado à formação de professores, mesmo assim, mesmo tentando botar tecnologia na sala de aula, será que essa tecnologia não é arcaica demais já para quando daqui 2, 3 gerações de professores eu não estiver implementando ela? Então meio que tem que ter um método, né, pra poder fazer com que as coisas corram lado a lado, né? Elas vão ter que se atualizar com muito mais frequência. Porque assim, o que eu digo de ser arcaico... tipo, a cada ano, basicamente, tinha que se atualizar de novo. Tipo, fechou o ano, o que a gente tem de novo? Vamos dar uma olhada. Cara, eu acho que... Eu nem acho que por ano, mas pelo menos a cada 10 anos. Já é o mínimo, assim. Porque, por exemplo, hoje em dia, cara, TV... Eu fui ver TV dentro de sala de aula aqui no Paraná, no ensino médio, segundo ano, entendeu? Tem uma TV dentro da sala e o professor passar um vídeo dentro da sala de aula. Tipo, numa TV de tubo ainda. Então, tipo, TV existe há quanto tempo, cara? Entendeu? Agora não, mas sei lá, em 2011, 12, que eles integraram esse sistema dentro da escola. Entendeu? E aí hoje em dia o moleque tem um celular ali na mão que faz tudo. E aí, que é muito mais atrativo e tem todas as informações que ele precisa. Claro que corretas e erradas, no caso, né? Você tem que saber filtrar o que você tá consumindo, mas digamos que tem tudo ali. Seria a Barça online, entendeu? E aí, tipo, com um vídeo de 30 minutos explicando os conceitos básicos da física com animações. E aí, por que aqui, pensando como aluno, né? E, porra, isso é muito mais atrativo do que a minha professora de 49 anos me falando sobre física, entendeu? E aí, tipo, claramente isso não vai atrair a atenção do aluno, né? E aí não vai fazer com que ele se dedique, se esforce, né? E preste atenção na aula, que seria o mínimo, né? E aí, quando a gente pensa em método, tipo... Mas, como a gente falou, de um ano, eu acho que a cada 10 anos, pelo menos, cara. Tentar não integrar uma coisa com a outra, mas, tipo, fazer com que fique mais dinâmico, mais atrativo, né? Porque a maioria das pesquisas que a gente vê, dos alunos mesmo falando sobre aula, falando sobre educação, eles não sentem interesse, porque não é interessante. Tudo bem que a realidade hoje em dia ela é diferente e depende muito de colégio para colégio, claro. Tem diferença já do colégio particular pro público e vai ter mais diferença ainda quando o colégio é bem gerido e um colégio que é mal gerido, entendeu? Depende do professor querer fazer também. Então, tipo, tem muitos outros fatores, mas, tipo, se o Estado te ajuda a fazer, fica tudo muito mais fácil, né? Às vezes o Estado não tá nem vendo, tipo, se vira aí, você que lute. Às vezes não, é porque assim, cara, vou dar o meu exemplo. Professor de artes, eu quero fazer um projeto de fotografia. E aí eu preciso de material pra isso. Eu preciso de... A câmera a molecada tem, mas eu preciso de um papel específico, impressora específica pra poder fazer, né? Isso vai ser utilizado por todos os outros professores de vários outros anos. Então seria um investimento que o colégio tem que ter pra poder comprar esse material, né? E esse material, ele não é muito barato, né? Vamos jogar aí, sei lá, 5 mil reais de investimento, jogando bem alto, né? 5 mil reais de investimento. É uma burocracia do cão pra você conseguir esse dinheiro, entendeu?
E aí, tipo... E quem sabe, se pá, talvez... E você se conseguir. E se você não consegue? Aí o professor, você tem que pensar na burocracia. E aí já passou um tempo. E aí, tipo, ele tem que se planejar muito, cara, pra poder, tipo, anteceder isso, né? Só que a partir do momento, pelo menos assim, cara, a partir do momento que uma coisa requer muita burocracia, o professor, ele tem que ter muita persistência, muita vontade de fazer mesmo, cara. Senão ele desiste. Senão não é atrativo pro professor também fazer, porque a burocracia é grande demais, entendeu? A máquina do Estado, ela é bem grande, né? Então, tipo, isso atrapalha no processo também. É que nem você falou. Se o processo, se a gestão da escola e se a gestão do governo lá é arcaica, a educação também vai ser, né? É exatamente isso, cara. Parece uma pirâmide de coisa arcaica, sabe? Aham. Se uma coisa lá no topo é super arcaica, todas as outras instituições, elas se adaptam a isso, sabe? O que eu falo, o lado bom da República Federativa é que a gente pode, pelo menos, começar, entre aspas, pelo mais fácil, que é falar de município, depois estado e depois federação. Só que aí esbarra num outro problema, sabe? Que por mais que a gente tenha estados federativos e tal, que tenham as suas autonomias dentro dos seus orçamentos, eu acho que é uma coisa difícil hoje, por mais que é uma das ferramentas que se tem na República Federativa, que é falar assim, olha, gurizada, eu tenho um plano, o plano federal é esse. Estados e municípios, tomem aí. Vocês têm que ordenar seu orçamento, seus planos, as suas revoluções, tecnologias de sala de aula aqui. Só que eu não sei até que ponto a gente teria capacidade de revolucionar a educação por completo num país com dimensões continentais. Esse também é um grande problema, né, cara? Isso é foda. É porque, cara, eu tive uma vez que um professor de, centos anos de sala de aula falou pra mim assim, porque eu sou sempre muito do cara, tem que meter tecnologia em sala de aula mesmo e tô nem aí não. Aí, ele é muito do outro lado mesmo, não, a gente tem que ficar no tradicional, porque isso aqui funciona em todos os lugares. Aí ele falou assim, beleza, professor, beleza, mas você acha que você, dando aula ali nessas 4 escolas que você dá, você acha que essa revolução cabe no nosso país de 200 milhões de pessoas? Aí eu fiquei assim, vixe, eu só tô sendo um grãozinho de areia na praia, sabe? E é uma coisa tão pequena, sabe? O problema é muito maior, né, cara? Parece muito simples, né? Tipo, resolver... Talvez eu tô corrigindo os problemas locais, mas não um problema global. Entendeu? Aí já entra, tipo, em várias outras perspectivas, assim. A minha perspectiva geral, só finalizar essa ideia, é que a gente lançando essa problemática, sabe? Lançando essas ideias, a gente vai estar tratando os sintomas e não a doença. Sabe? Exatamente. Pra mim é muito isso, cara, é muito isso. Acho que uma solução pra isso seria a divisão por município, né? Tipo, lá o mesmo sistema que usa nos Estados Unidos. Município não, por estado, aliás. Né? Cada estado tem a sua maneira de gerir as coisas, né? E aí, a partir daquilo, ele vai se adequar para cada região, né? Tipo, o problema que tem aqui no sul não vai ter no nordeste. Assim como não vai ter no norte. Se o estado consegue gerir esses problemas e consertar aquilo que tá errado dentro dali, porque, por exemplo, se você faz um plano nacional, ele tem que abranger tudo. Então é muito mais difícil de você abranger tudo do que deixar cada um cuidar dos problemas que tem dentro do seu próprio estado, entendeu? Na minha opinião, pelo menos eu acho muito mais fácil gerir as coisas por estado, né? Só que aí tem um problema, não é um problema grande, problema mais, tipo, individual. Por exemplo, um aluno que muda de estado. Hoje, já que teoricamente era pra ser a mesma coisa, todo o estado, assim, às vezes até de cidade em cidade, quando você recebe uma transferência, não sei se você já reparou, às vezes ele tá vendo um conteúdo que você vai passar depois, ele tá vendo uma coisa totalmente que você, tipo, não tinha nada a ver, não tava no seu plano, que foi passado pra você quando vem de outro estado. Mas eu não sei se, tipo, isso impediria. Não é só um pequeno problema, né? Tá ligado? Às vezes um aluno em específico, às vezes ele ia ficar, às vezes ele ia ter uma dificuldade na sua matéria, porque ele não tava vendo aquilo, ou ele já viu, ele vai bem na sua matéria, tipo, pra ele vai ficar repetitivo, né? Quando eu vim do Mato Grosso pro Paraná, eu tive que fazer a prova de proficiência em inglês, porque aqui eles fazem inglês no ensino fundamental e espanhol no ensino médio. Eu nunca tinha tido aula de espanhol, e aí eu tive que fazer uma prova pra poder provar que eu conhecia o básico do inglês pra conseguir ser aprovado na matéria do ensino fundamental, entendeu? Tendo que eu já tava no 2º ano, entendeu? E aí eu fiz a prova e tudo mais, mas espanhol eu peguei no 2º ano, 1º ano não tive, e tipo, né, se fosse alguma coisa, eu não acho espanhol difícil, né, mas se fosse alguma coisa muito difícil, eu já teria muita dificuldade em me adequar, né. Se fosse o contrário, tipo, você pegasse o inglês de início, tendo estudado só espanhol. Entendeu? E eu nunca tivesse tido contato com inglês, eu tava ferrado, cara.
Não que o inglês da escola seja, tipo, muito difícil, assim, né? Porque vai tá mais de verbo e coisa do tipo, mas ele é raso, né? O inglês. Não, porque aqui na escola teve isso. Uma menina, ela estudou... A escola lá deles era espanhol. Quando ela mudou pra cá era inglês. E, tipo, ela tava no 2º ano já. Então, tipo, o básico do inglês ela não sabia, né? Aí pra ela foi muito mais difícil. Aí vai do professor, né? Ter que dar toda uma outra abordagem de trabalhar com aquele aluno, né? Mas não que é um problema, né? Mas já que a gente tocou no assunto das tecnologias e dos métodos, né? Hoje em dia, para física, você falou do seu TCC, o que você pensa em relação a isso? Falando da sua área em específica, assim, da física e do... Então, ó, o meu TCC em si foi uma das coisas que a minha banca criticou pra caramba. Eu vim pra área da educação, não pra área do ensino de física. Foi tipo assim... Deixa eu explicar o que eu fiz no TCC. Foi mais ou menos assim. Eu, em sala de aula, eu usava um recurso pra mim que são os QR Codes. Então, era um recurso que me ajudava na construção de aula, salvar as coisas, às vezes... Como que você usava isso? Por exemplo, às vezes você tem uma aula de slide, sabe? E às vezes o aluno, pô, professor, tem como passar esse slide pra gente e tal? Manda no e-mail da sala ou algo do tipo? Aí, às vezes, eu levava uma folha, ou projetava no slide, um QR Code, e o moleque com qualquer tipo de celular, mais barrela que fosse, tinha a capacidade de baixar no celular dele e já deixar lá. Às vezes, eu queria mostrar pra eles um vídeo no YouTube, ou queria mostrar um GIF, uma página da internet qualquer. Então, eu colocava em sala de aula, isso quando eu usava com alunos. Colocava em sala de aula, falava assim, gurizada, alguém consegue acessar aí? Aí, às vezes, 1/3 da sala conseguia acessar, às vezes um pouco mais, porque uma coisa que eu fiquei chocado mesmo, que no ensino médio, quase todos os alunos têm celular, geralmente 50%, e até mesmo no ensino público, que é o que eu fiquei mais chocado ainda, porque eu fiz uma pesquisa em cima disso também. E assim, o que eu fiz? A minha instrução não foi para os alunos, e sim para os professores, que esse eu garanto como certeza que tem celulares. E esse também eu garanto como certeza que já ouviu falar de QR Code, e eu também garanto como certeza, dentro da minha pesquisa, que a maioria deles conseguem ver uma aplicação dentro da sua sala de aula. Levar isso pro aluno já é, tipo, um pouquinho mais complicado, né? Porque... Isso, jogar muito... É melhor jogar com um player do que jogar com 40 da sala de aula. Tem colégio que aluno não vai ter celular. Sim. A família, às vezes, não tem celular, sacou? Às vezes tem um celular pra família toda, entendeu? Exatamente. Então, eu joguei com a instrução pros professores. Aí, beleza. A minha instrução... era como criar um QR Code, ensinar o processo disso para os professores, e aí eu me toquei dentro do processo multidisciplinar mesmo. Eu percebi no meio da minha pesquisa, eu estava fazendo só com professores de física, a maioria deles era do ensino público, quase 70% deles eram atuantes somente no ensino público. Assim, instruir, beleza. E aí um problema que teve, tá, que eu relatei no meu trabalho e tudo mais, foi um trabalho extenso pra caramba e tal... Foi isso. Uma das barreiras que tem dentro da sala de aula, que é a inserção de tecnologia, é que as pessoas acham que, por exemplo, o celular vai ser utilizado para o mal, sabe? Ou o moleque vai preferir Instagram, Facebook, Twitter... Facebook não, né? Mas Twitter da vida e tudo mais, para outras coisas. Mas uma das minhas concepções é que o problema não tá nas redes sociais, e sim no moleque que não sabe que aquilo pode te ajudar na sala de aula. Na minha visão, sobre a inserção, revolução e ideias de alterar a sala de aula com recurso inovador, primeiro a gente tem que colocar em consciência, o professor é o lado fácil, mas a gente tem que colocar na consciência do aluno que todo recurso vai entrar como auxílio, e não como uma coisa que pode atrapalhar. Então, qualquer coisa que venha de coisa nova, qualquer revoluçãozinha que seja pequena, ou uma mega revolução, a gente tem que partir não do princípio de a viabilidade disso, pegar recursos para isso, em qual escola a gente pode aplicar. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, a gente está discutindo essa coisa louca de mudar a sala de aula, é colocar na cabeça dos alunos que aquela ferramenta vai ser melhor. E a gente tem que começar meio que isso logo, porque no futuro esses alunos vão ser pais, e quando eles forem pais, a gente consegue colocar na cabeça tanto dos pais, porque já foi colocada, quanto na dos alunos, que todo recurso de sala de aula inovador vai servir de auxílio, sabe? Então falta somente esse ponto, né? De na hora que você quer mudar uma sala de aula, na hora que você quer revolucionar alguma coisa, você tem que colocar consciência no aluno primeiro, sabe? No ser humano que está sendo formado. Então pra mim falta muito isso, ao invés daquela discussão do tipo,
pô, quantos celulares tem em sala de aula, sabe? Ou naquela assim, pô, o aluno tem ou não internet dentro da casa dele? Ou aquela discussão disso ou daquilo. Primeiro existe uma discussão conceitual, sabe? Sobre o processo de transição. Tipo assim, primeiro aceitar, ó, vamos trabalhar assim, isso aqui Sim, a gente vai implementar, isso aqui é bom pra você, vai dar certo. Aí depois levar em prática. Porque tem escola que fala que não pode usar celular em sala de aula, sabe? O problema não é usar o celular, é o problema que o aluno só usa pra coisas que não é da sala de aula. Cara, eu falava isso pros alunos, tipo assim, que a escola não proibia, né? Tipo, não pode usar celular na sala de aula. Se o professor vê, o professor pode até tomar e tal, porque tava lá no regimentinho escrito, a lei e tal, não pode celular na sala de aula. Mas eu falava, cara, seguinte, não vou tomar o celular de vocês. Tudo bem que eu tomei uma vez, mas outra treta. Cara, às vezes você tá lá dando aula, às vezes você não lembra uma data. Porque, tipo, data e nome... Às vezes até o aluno falava, cara, ó, vocês têm a ferramenta aí. Pesquisa o nome de fulano pra mim, que ano que ele fez tal coisa. Aí os alunos iam lá, pesquisava. Ou você tá explicando, porra, precisava de um exemplo. Alguém tem como pesquisar e ver esse vídeo rapidão, aí já passa pros outros o link ali, porque todo mundo tava no grupo do WhatsApp, né, eles mesmos, aí já passava o link, vê um vídeo, tipo, todo mundo vê o vídeo que você queria passar, mas, porra, você pensou nele só na hora que você tava dando aula, na preparação você nem passou pela cabeça. Então, tipo, é uma coisa que realmente dá pra funcionar, só que os alunos têm que ter noção, né, porque realmente, senão eles vão... Sim, cara, sim. Escapar pras outras mídias. Enfim, meu ponto mesmo... Era somente esse. A consciência, porque eu acho que vai ser um ponto importante no processo da evolução da escola, que é a gente despertar a consciência tecnológica dela. Só que o problema é que as escolas particulares começam a fazer isso agora. Só que aí, de novo, eu acho muito ruim a gente deixar a escola pública atrasada em meio a esse processo. Cara, você acha que com a pandemia, porque aí todos os professores de todas as redes tiveram que se adaptar ao meio tecnológico, tipo, aprender a usar as plataformas online pra postar prova, fazer videoaula, você acha que isso já seja um ponto nesses próximos anos, depois que voltar, não ao normal, né, mas voltar à rotina do aluno em sala de aula, você acha que vai dar proveito, tipo, falar, deu certo naquela época, a gente pode usar ferramentas mais tecnológicas? Eu seria muito, não é prepotente, mas... Acho que você queria que fosse, né? Eu queria que fosse simples dizer isso, sabe? Eu queria que fosse fácil falar, vai ser, não vai ser. Porque assim, eu tive muito exemplo, cara, aqui, de professor... teve contato comigo que durante o período de pandemia tiveram que dar aula por EAD e gravar vídeos, coisa do tipo. E professores novos que, tipo, não tinham material, não tinham recurso. Não tinham webcam, não tinham computador, porque daí o sistema do governo, ele não aceitava, pelo menos daqui o sistema da escola não aceitava celular, você tinha que ter um computador. E aí, tipo, professor que teve que comprar webcam, que teve que aprender a mexer e coisas do tipo, né? E aí, dependendo do professor, quando ele não consegue... Não consegue, qualquer um consegue, mas tem professor que simplesmente não quer se adequar a isso e acabou, entendeu? E aí, quando esse professor não quer se adequar, ele acaba meio que... Quando você chegar com a ideia, vamos implementar coisas mais tecnológicas, ele vai ser o primeiro a falar não, entendeu? Porque ele já tá ali acostumado, ele faz o dele sempre, ele prefere fazer o simples do que ele já sabe fazer do que tentar mudar, né? Não que, tipo assim, pelo que eu falei, parecia assim, vai mudar. Não, mas com isso a gente tem meio que uma experiência, a gente tem um arcabouço, né? Pra, tipo, de teste, falar, vamos tentar fazer dessa forma que não, alguma coisa vai. Ali. Alguma coisa vai. Sim, só que, por exemplo, o problema, a falta mesmo é da conscientização tecnológica. Por exemplo, até jogando uma crítica pra todo mundo. Inclusive eu que tava cometendo esse erro. O que a gente tá vivendo na maioria das escolas não é um EAD. Sim, sim, por mais sim, que sim, irônico que exatamente. Seja. É uma parada chamada de ensino remoto e de uma classe chamada emergencial. Foi tipo de última hora, vamos fazer isso aqui porque é o que tá dando. Exatamente. Porque é o que tem pra fazer, né? Porque quando é EAD, ele é totalmente todo preparado pra ser EAD, entendeu? Exatamente. Pra você ter noção, pra você... Sabe quanto tempo dura, em média, pra você estabelecer um curso de ensino superior de 4 anos em EAD? Sabe qual é o tempo mínimo pra você ter todo ele pronto? No mínimo 4 anos. No mínimo 4 anos. Porque é necessário que... Pra você fazer um curso de 4 anos. Pra você fazer um curso de 4 anos. Porque é necessário também que, além desses 4 anos de planejamento, os alunos passem pelos semestres de EAD, identificando quais são os problemas que devem ser sanados na próxima turma, na hora do planejamento.
Então é um processo totalmente mutável. Tem processo do EAD que você precisa de tutores também, que é uma parte que não existe na escola pública, não tem um tutorzinho lá na sala de aula junto com o aluno e fala assim, qual que é a sua dúvida? O tutor é que pega as dúvidas mais básicas e consegue explicar para o moleque, pegar tudo isso e tudo aquilo. Não existe, né, no ensino remoto. A única coisa que se modificou nesse ensino é só a proximidade. Mas todo o mecanismo básico é ainda do ensino presencial. É todo o mesmo mecanismo. Então, a questão de parte das disciplinas terem atividades extra-classe, que é uma coisa bem clássica no EAD, de parte da nota ser atribuída a atividades extra-classe também, que também é uma coisa do EAD. Parte do conteúdo que deve ser estudado fora da aula gravada ao vivo, que é algo que também é pertinente ao EAD, em muitas escolas isso nem foi perto de ser feito, sabe? Então isso que falta também, essa consciência. Tem tantos professores metendo pau em EAD, sendo que eles não sabem o que é um EAD. E o pior é que eu tô falando até de professores. Piorou os pais, que nem dentro da educação não estão. Cara, é muito mais distante, sim, né? Tipo, conversar sobre isso com pais, que pelo menos a maioria deles não estão dentro da educação, né? Tipo, nem da educação do próprio filho, né? Imagina dentro do dia a dia da escola. Que a gente tava falando, né, da vida do aluno, os pais participar. Cara, quando tinha reunião de pais, tudo bem que tinha que ir, porque eles tinham que assinar, pegar boletim, a quase tudo. Pô, até a escola que implementou, por exemplo, os pais que mais, tipo, a turma que fosse mais pais ia ganhar um prêmio, tipo, uma aula diferenciada, ia ganhar um lanche diferenciado, assim, pros... Só pra incentivar, né, a galera aí, cara. Bizarro. Mas quando era um assunto, tipo, da escola, questão de uniforme, questão de... vai fazer alguma alteração grande na escola. Que não fosse de boletim, no caso, né? Que não fosse boletim, que era aberto pra comunidade. Entendi. Tipo, os pais, que possível, comparecer, que vai discutir... Muito aqui foi de uniforme. Cara, não ia ninguém, tipo assim, ia 10, 20. Só que eu acho que isso também é uma coisa que tem que ser desenvolvida na escola, né, cara? Porque se você cria essa ideia dessa molecada que elas têm que participar do processo como um todo, educacional, né, também dentro da escola, né? Ele vai ter filho e quando o filho dele estiver na escola, ele vai tentar participar, entendeu? Então, tipo, isso também tem que ser desenvolvido dentro no aluno, né? Assim como tudo, que nem você disse, tipo, o aluno ele tem que ser o primeiro a ser modificado, né? Pra depois a gente tentar fazer as outras mudanças, assim. Porque é tudo mais burocrático e mais complicado, né? Com a máquina, no caso, do Estado. Mas sobre tecnologias da escola, o meu TCC é falei sobre videogame, como um instrumento paradidático para a educação. E aí eu fiz algumas pesquisas baseadas em alguns jogos que falavam sobre história. Eles abordavam a história de uma maneira bem superficial, assim, mas trazendo nomes importantes da história e tudo mais. Claro, trazendo uma questão bem mais romântica da história, né? Alterando alguns fatos que não são tão... interessantes, assim, sei lá, divertidos de se ver ou se jogar, sei lá. Mas o resultado que eu tive é que, tipo, é muito mais atrativo você jogar um jogo e aprender alguma coisa. É por isso que eu até coloquei como um instrumento paradidático. Ele não você não vai jogar um jogo pra aprender física, entendeu? Mas você pode usar um jogo que vai te ajudar a entender física, sacou? Sim. Isso. Angry Birds pra lançamento oblíquo, eu já fiz isso. Então, é basicamente isso que eu coloquei no meu TCC, tipo assim. E aí, quando eu apresentei pra alguns professores também, e aí os comentários que eu vi foi tipo, mas por que eu vou mandar o meu aluno jogar videogame? Ele já joga videogame em casa? Por que ele vai querer jogar videogame na escola? Eu jogaria fácil. Cara, e aí nessa hora, você respira, tá ligado? E aí eu falei, mas já tá ali, ele já joga. Por que eu não posso trazer isso pra dentro da sala de aula? Se ele joga por conta própria, ele gosta. Se ele gosta, por que eu não posso usar uma coisa que ele gosta pra ele aprender? Já mata os dois em um ali. Qual que é a dificuldade? Qual que é a dificuldade de eu pensar num, sei lá... existe, aqui falando do mundo artístico mesmo, existe uma ideia atualmente dentro da arte em que o videogame é uma vertente artística, entendeu? E aí, digamos que dentro da minha sala de aula, dos meus alunos lá do 2º, 3º ano, sei lá, 8ª série, não sei, pega uma turma aí onde tenha mais, e aí eu vou organizar um campeonato de Free Fire pra essa molecada. E só vai participar quem tirar tal nota na prova, entendeu? Uma coisa, tipo, que não tem muito a ver com a matéria, e aí eu começo a introduzir esse assunto dos games e a arte dentro desse processo, desse campeonato que eles vão fazer dentro da sala de aula, entendeu? Tipo, é uma coisa que vai atrair a molecada,
porque hoje em dia boa parte da molecada joga esse jogo, então, tipo, pode ser outro jogo também, independente, só tô usando o Free Fire aqui como exemplo. Eles vão se sentir atraídos por isso, de uma certa maneira, vão tentar se esforçar pra participar, coloca uma premiação lá simbólica, e aí depois eu explico os conceitos básicos dos videogames dentro do campo artístico. Tipo, vai me matar fazer um rolê desse? Planejar uma aula desse tipo? Não, mas aí o que eu via, né, eu até dei esse exemplo na época, só que eu usei outro jogo, e os professores que eu apresentei o projeto, eles falaram, tipo, mas não faz sentido nenhum eu usar um jogo pra poder explicar alguma coisa, sendo que eu tenho que passar o que tá no livro. Como se o livro fosse a Bíblia, né? Basicamente isso, cara, tipo, não é assim, cara, entendeu? Eu não preciso ficar preso naquele método ali, eu fico de pé, explico a matéria, o aluno copia, e aí depois eu passo um trabalho, passo uma prova, acabou o semestre. Eu não preciso ficar preso nisso. E esse é um dos motivos pelo qual, tipo, eu fiquei um tempo em colégio, dei aula um tempo, mas eu não aguentei, eu fui trabalhar em projeto, cara, em oficina, porque eu achava muito mais divertido, porque lá nas oficinas eu não tinha os professores me enchendo o saco, porque se eu ia fazer alguma coisa mais divertida dentro da sala de aula, ia botar a molecada pra tocar um instrumento, os outros professores, você pode parar com barulho aí, que você tá atrapalhando minha aula. E aí, tipo, não tinha como você trabalhar música sem tocar música, porra, entendeu? Não tem como. Trabalhar música em silêncio. Entendeu? Não tem como. E aí, tipo, foi por isso que eu migrei para as oficinas e depois eu acabei sendo muito mais feliz dando oficina. Porque quem tava na oficina queria aprender música, eu queria aprender teatro, eu queria aprender desenho, grafite, sei lá, entendeu? E era muito mais fácil. Essa foi a minha experiência, pelo menos dentro do colégio público. Só passei raiva, mas não com aluno, com o professor, tá ligado? Sim. Passei raiva com o professor. É foda, cara, nesse processo de transição, cara, a gente acho que passa muito dor de cabeça, sabe? Não, o professor, cara, só sofre, tá ligado? Você tá louco, velho. Você dá aula, você tem que planejar a aula, você tem pouco tempo pra planejar a aula. Você tem que corrigir trabalho, você tem que corrigir prova, você tem que planejar a aula em casa, porque não dá tempo de fazer na escola. Não, eu ia falar isso, é só 40 horas, você não pode mais que isso. Não tem como, cara. Mano, ser professor é embaçado. Futuramente a gente vai trazer um professor que já tem quase 20 anos já de carreira em colégio público e particular ao mesmo tempo, porque o maluco é doido mesmo, pra poder falar as experiências dele, é embaçado. De planejar coisa fora fora de sala. Eu, solteiro, né, não tenho família, então podia passar, querendo ou não, mais tempo na escola do que os outros professores, além de, tipo, os professores. Você é órfão, cara? Sou. Beleza. Deu um redemoinho e eu caí. Não tenho família? Ué, mano? Que, por exemplo, eu podia, assim como outros professores que estavam na mesma linha que eu, podiam ficar mais tempo na escola. Os outros que tinham, por exemplo, do emprego, na rede municipal ou não tinham todo esse tempo, né? Aí eu, como professor novo, fiz bacharel, não fiz licenciatura, então, tipo, eu tive que rever um monte de coisa, aprender, pesquisar e preparar aula, tipo, tudo do zero, fazer prova. Obviamente todo mundo passa, mas eu não tive nenhum treinamento, nenhum contato com licenciatura. Tipo, eu dei monitoria, acho que 3 matérias na faculdade, mas totalmente diferente. Os alunos te procuram quando tem prova pra fazer. Sim. E tinha um livro ponto, né? Literalmente um livro ponto. Você tinha que ir lá e escrever. Não sei se eu posso falar isso, mas já vou falar mesmo. Tudo bem? Pode sim. Cara, e pra cada hora de aula você tinha que ter... Pra cada 2 horas em aula, você tinha que ter 1 hora em hora atividade, né? Cara, só que eu passava muito tempo na escola. Então, tipo, teve uma vez que eu marquei, tava dando quase o mesmo tanto de hora-aula de coisa, né? Tipo, que segunda-feira eu não tinha aula, mas eu ia à tarde e à noite pra preparar a aula pra terça e tá lá, e à tarde também, à noite, tudo. E um dia uns professores falaram pra mim, não, você não pode colocar que você tá mais tempo aqui do que devia. Você só pode colocar o máximo de hora que você precisa. Tipo, se eu tenho 20 horas aula, eu só posso colocar 10 horas atividade. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque senão o governo vai ver que você pode ficar mais tempo em sala e vai aumentar essa hora atividade, então daqui uns anos a gente vai fazer 20 horas aula e 20 horas atividade. Você não poderia registrar o que você tá trabalhando. Já tô pagando isso, eles estão fazendo isso, pra que fazer mais? Basicamente, se você trabalhar mais, você é demitido, cara. Tipo, já tô pagando e eles estão ficando mais, então vou aumentar sem pagar mais. Você quer ganhar hora extra, irmão? Como assim? Tipo, ia só aumentar a carga e ia continuar ganhando a mesma coisa. Eu já tô te pagando... Já tô te pagando R$20, cara, por mês. Você quer ganhar mais que isso? Você tá louco? Vai falir o Estado. Vai falir. Faliu já. Cara, e é muita coisa. Tipo, muita coisa que você tem que preparar, velho, como professor. E agora, alguns professores que eu tenho contato, né, eles reclamam muito. Porque agora não para, né? Porque como a atividade, aí, tipo, às vezes acaba passando o número de telefone pros alunos tirar dúvida, né? Tipo, o WhatsApp tem que ter grupo, tem que ter essas porra. E é 24 horas, né? Aluno enchendo o saco. Aluno enchendo o saco. Olha a frase do cara aí, ó. 24 horas alunos... 24 horas alunos te questionando sobre o conteúdo. Isso aí é professor de qualidade.
cara fala no podcast que os alunos dele enche o saco. Vou deixar bem claro assim, ó. Enche o saco. Você tá ligado que essa parte eu vou cortar, né? Vai cortar o caralho. Eu que edito o final, caralho. Quero ver se você vai cortar. Vou colocar bem no começo, tá ligado? Essa vai ser a intro dessa semana. Droga. Mas tocando nesse ponto, Manuel, as dificuldades que você acha. Cara, a gente só comentou a dificuldade aqui, velho. Não, mas eu falo... Mas eu queria dizer, tipo, o ensino de física, em física em si. Ah, de física em específico, entendi. Cara, a física, ela é inútil? Claro, oxe, com certeza, velho. Não, aqui eu tô perguntando na moral mesmo. Tipo, eu, no meu processo educacional, assim, eu não via utilidade em aprender física. De verdade mesmo. Entendi. Não, é porque, tipo assim, há pontos em que a especialidade do professor é dar aula da matéria da apostila, sabe? E há coisas de física que tu tá dentro do cotidiano que você fala assim, velho, isso é muito importante. Cara, desde coisas como se tu tá tendo um defeito na visão, que é uma das coisas que a gente estuda, se tá tendo miopia, hipermetropia, você já pode ter noção com matéria de ótica, se você tem que ir ou não no oftalmologista, você tá com dificuldade em enxergar longe, você tá com dificuldade em enxergar perto. Só da tua metropia, da visão, da noção que você tem, você fala assim, beleza, tem que ir no oftalmologista, não mais em nada. Coisas do tipo, eletricidade, cara, minha conta de luz em casa, eu nunca entendi, eu nunca quis entender, porque eu só pago ela. Ela aumenta, eu reclamo, mas nunca entendo, sabe? Há coisas que dá pra você fazer e falar sobre isso. Isso são coisas que fazem parte da física, no caso. Sim, são coisas que fazem parte e estão no currículo escolar do ensino médio. Eu nunca nem ouvi falar disso daí em escola, só pra você ter ideia. Sim, e estão no currículo tanto público quanto privado. Há coisas do tipo, entender sobre velocidade, cara, no teu cotidiano, as placas de velocidade, o significado da velocidade em si. Entender. Porque, tipo assim, muitas pessoas acham que física é entender o universo, falar de astronomia, é falar de buracos negros. Não, isso aí é quando os alunos se interessam, eles querem aprender sobre isso. Então, é porque o pessoal acha que a física só tem a parte interessante, mas não só a parte interessante. Não, que os alunos... alunos... merda, cara. Tá errado isso aí, cara. Física é aquele bagulho lá de gêmeos, tá ligado? Não é isso aí? De astrologia? Não, é aquele de malhar. É aquele de malhar e ficar com o físico top. Isso. Ah, tá. E, cara, tem muita coisa, velho. Cara, é porque assim, eu não lembro de muita coisa de física, assim, do colégio. Eu não sei se era por conta de... Cara, do ensino médio eu não lembro nem quem que era o meu professor de física. Só pra você ter uma ideia. Quem que era, Tizil? Cara, foi o Cláudio, foi a Carla e foi... Se bem que o de professor de arte também eu não lembro quem que era, então... Professora de artes, eu também não lembro, não. Sei que era uma louca. Eu lembro da Marlene, só. Marley. Ah, ela te reprovou, né? Como que você ia esquecer ela? Divagamos. Então, que eu ia falar que uma das dificuldades que eu achei era que, tipo, o aluno já entra com um preconceito de, tipo, eu não preciso disso, eu não tô entendendo nada e eu não vou conseguir, tá ligado? Você nem vê, você nem falou nada, você nem chegou e falou assim, 2 mais 2 é 4, o aluno já... Quando alguém fala física... Todo mundo já ia, é difícil, não vou aprender. E aí quando alguém, por exemplo, fala, sei lá, artes... Vou desenhar. Vou dormir. Entendeu? É aquela matéria que a maioria dos alunos, tipo, vai dormir, entendeu? Porque é um desenho e é isso aí. Como se, reduz, tipo, tudo, né? A uma parada só. A mesma coisa da física. Só que na física, na maioria da galera, eles não conseguem nem resumir a uma coisa. Sacou? Nas artes tem, tipo... Tem várias outras vertentes, mas eles reduzem a desenho. Mas na física, quando você fala física, reduz a uma coisa aí que os alunos acham um consenso. Não tem, porque é uma parada, tipo, difícil, sacou? Não é difícil, mas, tipo, pra maioria das pessoas que olha por fora, é uma parada, tipo, difícil. Envolve número. E se envolve número, as pessoas acham difícil. Mas nem envolve número, na real, né? Tipo, eu acho mesmo, que é um negócio enraizado, né? Porque desde pequeno o moleque ouviu alguém e falou assim, matemática é difícil. Então, quando ele chegar na matemática, pra ele vai ser difícil. Aí ele já não vai querer aprender. É que rola... aí já entra uma outra coisa, tipo... as coisas de exatas são difíceis. Não, então, isso que eu falei, aquele meio preconceito, sem nem ver. E as coisas de humanas são fáceis, entendeu? É um preconceito total, né, cara? Total. Tanto é que, por exemplo, se você, como físico, falar alguma coisa, sei lá, no Twitter, falou alguma coisa... E aí, dificilmente... Não sei se na sua área acontece muito isso, mas, tipo, das pessoas contestarem aquilo que você tá falando. As pessoas do público no geral, entendeu?
Principalmente coisa quando envolve alguma conta, alguma coisa do tipo. Vai ter um ou outro maluco que vai contestar. Agora, digamos que você seja do campo da sociologia. Quando você fala alguma coisa, que isso é um reflexo social por conta disso. Meu irmão, 96% das pessoas vão falar que você tá errado. Tipo, porque esses cursos mais de humanas, eles não impõem o respeito que os cursos de exata impõem. Tipo, ninguém vai contestar um arquiteto. Entendeu? Mas o filósofo vão, o sociólogo vão, entendeu? O psicólogo vão, entendeu? Ah, esse maluco aqui, ele tem esse problema por causa disso. Não, ele não tem esse problema. Ele tem esse problema por causa que ele não acredita em Deus, entendeu? Que ele não lê a Bíblia. A educação, então, no Brasil é ruim ou não? Não tem. Não tem educação. Não, tem, cara. Tem. Tem pra caralho. Tem muito professor que se esforça pra caralho. E isso é muito da hora de se ver, assim. Só que aqui já entra uma coisa mais política, assim, tipo, a máquina do Estado, ela não quer que todo mundo tenha consciência política, consciência social, consciência... Porque isso destrói o Estado, né? Tipo, aqui uma coisa bem militante, entre aspas, mas... Comunista. Se todo mundo tem consciência política, consciência do seu local como cidadão, dificilmente o Estado vai conseguir manipular essa pessoa, né, cara? E aí o Estado não quer isso aí. O Estado quer pessoas que sejam manipuladas, né? A massa de manobra. Tem que ter. Se não tiver, eles não conseguem fazer as caralhadas que eles fazem, né? Principalmente aqui no Brasil. Aqui a gente fala única e exclusivamente do Brasil porque a gente é daqui, né? Não tem como falar de outro país porque... por motivos óbvios. Vamos falar do Paraguai. A gente vive aqui e a nossa experiência está tudo aí. Mas não sei, concordam comigo ou não? Cara, assim... Tipo, pra construir minha opinião sobre isso, eu só preciso levar em consideração um ponto. Que falta alguns detalhes na administração pública, sabe? A gente investe tanto quanto países de primeiro mundo em termos de porcentagem de PIB e a gente não atinge índices nem próximos a eles, sabe? Há uma falta de consciência populacional fodida, sabe? Que antes de discutir problemas evidentes na sociedade, a gente precisa discutir os problemas da sociedade, sabe? Tipo assim, na hora que você vai tentar implementar uma política pública, antes de falar da implementação dela, antes de falar do que ela vai mudar, a política pública tem que passar pela consciência do povo, sabe? Então, eu acho que falta muito da parte da consciência populacional a ideia do que é educação de transformação, sabe? A educação renovadora. Então, basicamente era isso, que antes de discutir qualquer política, a gente precisa entender, por exemplo, que uma população precisa saber que a educação é uma política de Estado e não de governo, sabe? E a partir do momento que a educação se torna uma política de governo, socorro pro país que implementar uma política de governo sendo educação. Porque... quando chegar uma oposição, vai querer destruí-la, sabe? Porque era do governo anterior. Então, na minha concepção, falta a ideia populacional, porque a ideia brasileira, na sua teoria aqui, é até bonita. Tem-se a ideia que a educação é um pilar do Estado, não do governo. Só que ainda falta o povo entender isso, porque quando se entrega uma política pública voltada à educação, o pessoal associa ao governante e não ao Brasil, sabe? Então, na minha concepção, antes de falar das mudanças, a gente tem que falar desse problema de o pessoal não enxergar que a educação é perpétua, assim como o Estado, e separá-la de todo governante. Então, para mim, falta na base social, na base pública, a ideia de política pública. Porque o seu José, da escola João alguma coisa, do bairro dele, acha que a escola é do governo, e não é dele. Sabe? Pra mim falta isso, falta o seu José entrar na escola e falar assim, cara, por que tá desse jeito, velho? Seu José levar pra algum órgão público e falar assim, poxa, cara, a sala de aula tem isso, tá faltando carteira. Mas não, o seu José vai querer deixar a cargo da escola ou a cargo de alguma coisa que já tem um vínculo público, porque ele não entende que ali é dele, sabe? Não entende que da mesma forma que ele usa uma praça que tá lá sendo paga com manutenção do dinheiro do povo, o parquinho que tá sempre pintado, a calçada que tá sempre feita... Em época de eleição. A praiazinha que... Em época de eleição.
O asfalto que está sendo feito não é coisa do político, e sim do Estado, do sistema que foi implantado. E ele não tem consciência que o dinheiro que foi gasto lá, parte desse dinheiro é dele. Ele acha, não, é dinheiro da política, é impostos, mas é uma arrecadação, cara, tem que sair de algum lugar. E falta ele ficar tão puto com as coisas dele, sendo coisas públicas, do que das compras privadas dele, sabe? Porque se ele tivesse comprado uma casa e estaria mal pintada daquele jeito, ele falaria, putz, cara, minha casa tá mal pintada, quem fez isso? Por que não se faz aquilo? Então, pra mim, antes de falar das estratégias de mudanças educacionais e políticas, a gente tem que falar das estratégias de mudança da consciência populacional. Uhum. Esse tem que ser o pilar que ainda falta pra gente começar a falar assim, beleza, daqui pra frente, qual que é o plano? Você acha que isso é possível? Cara, eu acho. E aí essa é minha fé, que é uma fé fodida, porque eu acho, cara, principalmente agora que a gente tem uma... Lógico, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Uma tecnologia, divulgação de informações tão boas que em passado nenhum a gente teria, que é difícil, cara, pra você ter noção. Pra um país dar um golpe de Estado, eles têm que cortar redes sociais, sabe? Igual aconteceu em Mianmar essa semana. Então, pra isso, a gente precisa, pra isso a gente precisa tomar consciência coletiva do processo. E você acha que essa conscientização começaria na escola? Sim. Ela teria que começar na escola. Teria que começar de alguma forma na escola. Porque conscientizar quem já aprendeu é muito ferrado. É igual a gente tá falando sobre... Você pergunta pra um pai o que é ideologia de gênero, o pai vai surtar, vai, não, socorro. Lógico, os pais tradicionalistas, sabe? Super conservadores. Uhum. Não, meu Deus, meu filho não vai transformar nisso. Eu falei assim, primeiro não se transforma. Não é uma doença. Primeiro precisa usar o sufixo ismo, sabe? Não é fase do Dragon Ball. Exato. Eu acredito que para entrar numa concepção nova, só finalizando a minha ideia, é mais fácil a gente transformar a próxima geração do que pegar quem já tem a consciência toda formada, sabe? Não muda, nem se quisesse muito, tá ligado? Principalmente porque você, sendo novo, você vai chegar pra alguém que é mais velho e falar assim, isso aqui, primeiro que ele não vai respeitar o que você tá falando, porque ele tem mais tempo de história, ele conhece muito mais sobre a vida do que você, e você tá errado e ponto. Tipo assim, sem você abrir a boca, entendeu? Pelo menos a grande maioria das pessoas mais idosas são assim. Tipo, ele viveu mais tempo, então automaticamente ele conhece mais sobre a vida do que você, automaticamente você é burro. Ponto. Entendeu? Então, tipo, que nem você falou, tem que começar a mudar por baixo. Se começar a mudar por baixo, só que eu acho que já tá vindo, não tá vindo no levante, mas tipo, isso é uma tendência dos últimos 10 anos aí já tá vindo bastante coisa nova, entendeu? Porque a gente, digamos que tá passando por aquela troca de... Concepção. A educação, a formação, não, eu digo a formação de professores hoje, ela é muito mais acessível. Se ela é mais acessível, ela também tá lidando com essas questões sociais que a gente tá lidando hoje, então a gente vai ter professores que já vão ter essa concepção, e já vão levar isso pra dentro de sala de aula, entendeu? Então a gente imagina que sim, né? Imagina que sim. A gente imagina que pode ser que seja totalmente errado e ainda tenha professores que ainda pensam do mesmo jeito que se pensava 60 anos atrás, mas tipo, a gente quer acreditar que tá diferente, entendeu? Vai vir uma inovação. A esperança. É a última que morre. Então, Manuel Salvino aqui com a gente, esse 11º episódio. Você está convidado a mais vezes, se quiser. Você tem um abraço para mandar para alguém? Quero mandar um salve pra Deus. Cara, não tem nenhum abraço não, cara, só um salve. Cara, que é um abraço de Deus, porra, isso aí pode significar outras coisas, velho. Oh my God. Não, só um salve para as pessoas se conscientizarem sobre o que é política e sobre o que é educação pública, sabe? É isso. Busquem conhecimento. É o que a gente tenta todo dia, cara. Você tá numa rua, tem uma esquerda e direita pra você seguir. Numa tem um cimento, na outra tem uma farinha. Qual que você escolhe? Hoje eu não sei, eu vou esperar eu chegar na rua. Hoje eu não sei. Mas é isso, então busquem conhecimento. Cara, é o final de... No final de tudo, a TBU tava certo. A gente sabe disso. A Record não fez um erro, ela fez
Basicamente, a Record criou uma lenda. Grande lenda. Legend. Grande lenda, ET Bilu. Seremos seus servos pra toda a eternidade. Bom, pra encerrar isso daqui, eu vou tomar um Yakult ali. Valeu. Eu vou ali beber um suco de caqui. Cara, essa semana eu descobri que tem um bagulho novo no mercado aí chamado suco de cevada. Vou ali buscar um. Então é isso. Falou. Valeu.